Salve mestres, sejam bem-vindos ao canal Cervejaria de Quintal. Meu nome é Matheus e o tema desse vídeo vai ser controle de fermentação com Spindle, Brew Pailés e Brew Father. Põe aí. Pessoal, fiz uma cerveja recentemente, está agora em fase de cold crash, e eu queria aproveitar que eu utilizei o Spindle, o Brew Pailés e Brew Father, todos integrados, e compartilhar com vocês como que foi a minha experiência. Antes eu quero fazer uma reintrodução breve sobre o Spindle e o Brew Pailés, já falei sobre eles aqui no canal. Mais para frente a gente vai falar mais a fundo, mais especificamente de cada um desses dispositivos, como que eles podem ser utilizados, como configura cada um deles, quais são os recursos. Mais para frente a gente vê. Agora vai ser só para entender esse universo desses três recursos, né, trabalhando juntos. Vamos começar então falando sobre o Spindle. Esse cara aqui é o Spindle. Ele, a princípio, é um densímetro digital. Essa é a principal função dele, monitorar a densidade da cerveja. Além da densidade, ele fornece também informações de temperatura e da carga de bateria. Tudo isso via Wi-Fi, ou seja, ele fica boiando lá no mosto. Ele utiliza ali a inclinação para fazer a medição. Para frente a gente vai ver isso. Então ele fica boiando ali no mosto e manda as informações via Wi-Fi para um servidor de dados, tá? Ele tem que mandar essas informações, né, os valores de densidade, temperatura e de bateria para algum lugar. Você pode utilizar um site, no caso do Brew Father, ou um controlador de fermentação compatível, no caso do Brew Pailés. O Brew Pailés é um controlador de fermentação. Ele vai ser responsável por monitorar e controlar a fermentação da sua cerveja. Ele vai fazer isso ligando e desligando os elementos de aquecimento e de resfriamento da estação de fermentação. Ou seja, uma geladeira e uma lâmpada, um fermentador refrigerado e uma resistência. Ou seja, ele tem as duas saídas ali, uma de aquecimento e uma de resfriamento, e é ele que faz automaticamente o controle de cada um deles para manter a temperatura precisa que você determinou. Você pode criar algumas rampas também de fermentação, que é muito útil. E além disso, ele recebe os dados do Spindle. O Spindle pode enviar esses dados para ele, ele vai compilar esses dados e vai armazenar esses dados ali. Você pode ver no gráfico como que está indo todos os processos de fermentação. Aí, claro, também dá para você utilizar o Spindle para determinar como que vai ser a sua fermentação, o seu processo de fermentação. Ou seja, quando chegar em determinada densidade, eu quero que aumente a temperatura da cerveja por tanto tempo, ou até chegar de novo em outra densidade. A temperatura e a densidade do Spindle também podem ser utilizados aí para fazer então o controle da fermentação. E o Brew Pailés ele pode trabalhar de duas formas, ou conectado numa rede local, que é o Wi-Fi aí da sua casa, ou conectado na internet, que é para enviar os dados para um servidor de dados, no caso do Brew Father. Claro que o Brew Father é uma ferramenta muito mais completa, ele tem aí várias calculadoras, dá para você desenvolver receitas nele, acompanhar estoque, enfim, ele é se fosse um Beersmith, ele é um concorrente do Beersmith, só que ele tem uma função a mais, né? Ele recebe os dados aí do Spindle e do Brew Pailés. E dessa forma você consegue ter todas as receitas e todos os parâmetros ali, armazenar todos os dados das suas fermentações e de braçagens também. E vamos dar uma olhada então nas interfaces desses dispositivos. Vou começar aqui pelo Brew Pailés. Então aqui ele está conectado no IP Brew Pailés, ou seja, eu estou com o computador conectado no mesmo roteador que o controlador Brew Pailés está conectado, esse é o IP dele. Ele mostra para mim essa interface aqui, tá? Essa é a interface principal, a gente vê aqui os gráficos, né? Consegue selecionar aqui na lateral direita quais são os gráficos que vão aparecer, né, na tabela aqui. Tem também aqui o estado, né? Se ele está inativo, se ele está ativo, se ele vai resfriar ou aquecer, aparece aqui o que ele está fazendo no momento. Tem aqui os sensores de temperatura, né? Ou seja, sensores da cerveja, set points, sensor da refrigeração, né? Que é o sensor interno aí da geladeira, e o set point também da geladeira. Esses dois valores, né? Tanto a temperatura da cerveja quanto a temperatura interna da geladeira são importantes para ele fazer o controle de fermentação. Embaixo a gente tem aqui os valores de densidade, que não estão aparecendo porque o Spindle não está conectado, ele não está lá, queria para gravar o vídeo. E aparece também as informações do Spindle, né, de bateria, qual é a inclinação dele, qualidade do Wi-Fi, etc. Na outra aba, modos de fermentação,
a gente consegue determinar aqui como que vai ser a rotina de fermentação. Vai ser por rampas, né? A gente consegue adicionar até 4 rampas de fermentação, ou se vai ser fixa, né? Você pode simplesmente selecionar aqui o sensor da cerveja como parâmetro e colocar uma temperatura, 18 graus, por exemplo, clica aqui em aplicar e ele vai seguir aqui esse roteiro, vai manter em 18 graus para você. Aí se você quiser mudar, você vem aqui, né? Muda de novo para, por exemplo, vai fazer se eu subir a temperatura, você vem, coloca aqui 22 graus e clica em aplicar de novo que ele vai manter em 22 graus. Essa é a forma manual, né? Você pode fazer a mesma coisa usando o sensor da refrigeração, né? O sensor da geladeira ao invés da cerveja para determinar o ritmo aí de fermentação. Ou então desligado. Esse daqui então são os parâmetros aí de rotina de fermentação. Registros. Aqui nos registros é onde você pode fazer então aí as configurações de registro de informações, né? Você pode fazer esse registro de forma local, onde o BrewPailés armazena na memória, né? Todas as informações. Ou então você pode mandar isso via Wi-Fi, né? Via internet para sua conta no BrewFather. No caso está aqui todos os sites compatíveis, né? No caso aqui eu selecionei BrewFather, que é esse que eu vou utilizar, que eu estou utilizando. E aqui tem as minhas informações de ID, né? E do dispositivo. Essas informações aqui a gente consegue pegar lá no site, na sua conta. Cada conta tem um, né? E aí você insere aqui, clica aqui para ativar, né, a função. Clica em atualizar, ele vai começar a conversar com o BrewFather, tá? Para abrir a aba dispositivos, aqui a gente consegue visualizar todos os sensores conectados no controlador, né, no BrewPailés. Consegue visualizar também as saídas, né, de aquecimento e de resfriamento, definido aqui, tá bom? A rede, configurações de rede, né? Então aqui a gente consegue selecionar qual é a rede Wi-Fi que ele vai se conectar. Essas aqui são as redes Wi-Fi próximas à minha casa, né? Ele está conectado nessa daqui. E aí você coloca a senha, né? E ele vai fazer aqui a conexão no seu roteador, tá? Se o roteador tiver acesso à internet, é o que você vai precisar para fazer a comunicação lá com o BrewFather, ele vai fazer essa comunicação. E aqui eu tenho o IP dele, ó. Já me aparece o IP dele, que é o que está aqui. Densidade. Bom, aqui são as configurações do Spindle, né, em relação à densidade. Então ele já faz a correção de temperatura, né? Aqui a gente tem uma correção automática. Por exemplo, em 20 graus a gente sabe que a leitura é uma e a 5 graus a leitura é outra. Ele já faz essa conversão automática, né? Esse coeficiente aqui é o valor do meu Spindle, cada Spindle tem um. Se você quiser saber mais, dá uma olhada lá no vídeo de calibração do Spindle, é um vídeo que tem aí no canal. Eu falo sobre esse coeficiente aqui. Você pode utilizar ele no Spindle ou no BrewPailés. No caso, eu configurei aqui para o BrewPailés mesmo. Coloquei aqui e ele está fazendo o cálculo da densidade todo aqui para o BrewPailés, tá? Pressão. Essa aba aqui é sobre controle de pressão do fermentador. Nunca utilizei, tá? Não, acho que eu nem recomendo utilizar por uma questão de segurança mesmo, né? Se der alguma coisa errada, fermentador que explode, né? Meio perigoso. Tenho meio que medo de utilizar esse cara aqui. Mesmo se eu tivesse feito aqui ele já compatível, eu acho que eu não utilizaria, tá? Mas tem aí a opção, quem quiser fazer. Vamos dar uma olhada então aí no BrewFather. Essa daqui é a interface do BrewFather. Ele é aí uma ferramenta parecida com o Beersmith, só que bem mais completa, né? Diga-se de passagem. É uma ferramenta paga, né? O BrewFather também é pago. E aqui você consegue criar suas receitas, né? Eu tenho 3 receitas aqui. Essa daqui veio de exemplo. Os meus lotes, né, que eu estou produzindo estão aqui. Esse daqui é a minha fermentação, a atividade de fermentação está aqui os gráficos. Vamos explanar ele já. Os dispositivos conectados, né? No caso do BrewPailés, estoque. Enfim, tem vários recursos aqui. E ferramentas, né? Tá aqui também as calculadoras. O Spindle e o BrewPailés é aqui que configura, ó. Então, você consegue até fazer algumas coisas na versão free, né, dele, né, gratuito, mas se você quiser utilizar, por exemplo, os recursos completos deles, tem que fazer ali a assinatura, né, do BrewFather. E aqui a gente consegue ver, ó, vários dispositivos que você pode conectar aqui para eles conversarem, né, com o BrewFather, e o Spindle e o BrewPailés estão aqui. No caso, né, ele dá aqui uma ID, né, todas as informações que você tem que colocar lá no controlador, né, para ele poder conversar. Ou seja, você diz para o BrewFather
E ele vai conversar com o BrewPyless, né, habilitando aqui, e diz para o BrewPyless que ele vai conversar com o BrewFather, colocando essas informações, né, tá aqui o ID, né, essas informações aqui, ó, os registros, né. Tá aqui, ó, eu disse que vai conversar com o BrewFather, enfim, aqui, as informações aqui, e aí eles começam a conversar. E a gente consegue ver aqui em lotes, né, como que tá aí o andamento, então, da fermentação. As informações estão sendo enviadas lá do iSpindle para o BrewPyless e do BrewPyless está sendo enviado aqui para o BrewFather. Então aqui estão todos os gráficos, né, de temperatura da cerveja, que é esse roxo aqui, temperatura da geladeira, que é esse azul claro aqui, né, e as informações de densidade, que é esse vermelho aqui, ó. Então, ó, como eu havia dito lá para vocês, né, a densidade caiu rápido, em 3 dias ele atenuou. Percebi aqui, né, que ficou estável aqui nesse período de tempo aqui. Ficou bem estável por vários dias, né? Se não me engano, 2 dias ficou estável, não teve mais alteração de fermentação. Ou seja, sinalizou para mim que atenuou. Daí eu subi aqui a temperatura, ó, para fazer o descanso de acetil. Então eu intervi na configuração lá do BrewPyless, né? Na rotina de fermentação, para ele fazer essa rotina aqui, tá? Então, aqui foi onde eu adicionei, eu senti que eu precisava corrigir a densidade, fiz ali uma adição ali de extrato, né, para corrigir a densidade. Ele subiu um pouquinho aqui, ó, então dá para ver a atividade de fermentação de novo, né? E aí ele atenuou de novo e eu fiz aqui o cold crash, tá? 10 graus aqui, ó, atenuou, fiz aqui o cold crash e aí seguiu a fermentação. Ou seja, é uma ferramenta muito bacana, né? Dá para ver tudo o que aconteceu aqui. Eu posso salvar isso depois e ter como dado, né? Então, assim, olha, se não fosse o iSpindle aqui, né? Eu teria que ficar tirando amostras ali para medir a densidade. Claro que isso não é um problema, né? Mas com o iSpindle ficou mais fácil, tá? Então, é isso aí, né? Tá aqui todas as informações aí. Bacana, né? Tem aqui os parâmetros, né? Do que aconteceu, né? Durante ali a receita, quais são os valores que eu obtive. Enfim, dá para comparar tudo depois. É de fato aí um recurso, né, muito interessante ter tudo isso junto. É muito bacana você reunir todas essas informações aí. Então, assim, resumindo, né, eu preciso de tudo isso para fazer cerveja? Claro que não, tá? Isso daqui são recursos a mais. Quem quiser acompanhar ali de perto, né, todos os processos da fermentação, consegue acompanhar, né? Então, se você faz ali um controle de braçagem preciso, por que não fazer também um controle de fermentação preciso e reunir essas informações? E essa é a proposta aí do BrewPyless, do iSpindle e do BrewFather junto, integrar tudo isso, tá? Você consegue dar um panorama, né, muito melhor do que está acontecendo, sem ter que ficar tirando amostra. É prático ter tudo isso? Nem um pouco, pessoal. Você quer praticidade, coloca um TIC normal lá, né, um controlador simples de temperatura, ele vai controlar a temperatura para você. Você quer ter um valor de densidade, né, mais fácil, mais prático? Densímetro. Densímetro é praticidade. Agora depende muito da visão, né? Se você quiser, por exemplo, deixar de ficar tirando amostras e acompanhar isso em tempo real, né? A cada 1 hora você tem uma informação da fermentação, aí é esse cara aqui, ó. Tá? Só que, claro, esse cara aqui exige muito cuidado, né? Primeiro cuidado é que ele é um dispositivo eletrônico, né? Então tá aqui, tirei a tampinha para vocês verem. Se você, por exemplo, tiver um vazamento aqui, vai entrar mosto lá dentro, pode danificar seu iSpindle. Então é uma coisa que você tem que ter muita atenção, né? Fechar direito, cuidar da borrachinha de vedação, essas coisas, né? E além disso, né? Ele exige estudo, né? Você tem que procurar muita informação sobre ele para você aprender todos os recursos dele, né? Não só dele, mas do BrewPyless e do BrewFather também. Você tem que entender todos esses sistemas, então você tem que buscar muita informação na internet, e o bom é que é tudo muito bem documentado, tá? O iSpindle já está há muito tempo aí, né? Ele já existe há alguns anos, e você tem tudo documentado de como que é feita as configurações dele, com o que ele é compatível, né? Como que você utiliza, tudo isso tem online, né? A mesma coisa para o BrewFather e para o BrewPyless. As informações, por exemplo, de configurar o BrewPyless com o BrewFather, você encontra tanto no site do BrewFather quanto no site do BrewPyless. É a mesma coisa para o iSpindle, tá? E paciência também,
né? Você tem que ter paciência para usar esses caras aqui, porque você vai precisar calibrar esse cara, por exemplo. Quando ele chegar, você tem que calibrar ele, ou seja, tem um vídeo aí, né, no canal que eu mostro como que funciona. Ou seja, ele vai chegar para você, você tem que calibrar ele, configurar ele na sua rede, né, enfim, e cuidar muito bem dele. Se você gostaria de utilizar o iSpindle, quer adquirir o BrewPiless também, ou alguns outros controladores de fermentação, dá uma olhada no meu site, o link está aqui embaixo. Mais para frente a gente vai ver os vídeos aí então mais aprofundados, né, sobre esses itens, né, esses sistemas, mais detalhes, mais informações e tal. Espero que tenha sido útil esse vídeo aí para você. Um grande abraço, bom ter vocês aqui no canal e acompanhe os próximos vídeos, tá? Até mais, até a próxima.